Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Olá, Bienvenidos. bom dia, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos. É um gosto saudá-los da sede da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Hoje, quinta-feira, 20 de abril de 2023. Meu nome é Luciana Viegas, assessora de assuntos públicos na OPAS. Hoje, nós vamos falar sobre a vacinação na região das Américas, antes da semana de vacinação, que começa nesse final de semana nos países da região. A semana de vacinação é uma iniciativa, a iniciativa mais importante da OPAS para apoiar programas nacionais e levar vacinas às pessoas. Algumas observações de ordem interna para a sessão de hoje. A moderação será feita em espanhol, mas como sempre temos interpretação ao português, francês e inglês. Poderão, como sempre, fazer perguntas usando o botão QIA, mas lembrem-se de se identificar com o nome e e-mail de comunicação. Tem também a opção de fazer as perguntas ao vivo. Por favor, nos avisem através desse botão QIA. Começaremos a sessão com as palavras do diretor da OPAS, o Dr. Jarbas Barbosa, sobre a cobertura na região da vacinação. Começaremos com as perguntas. Acompanham o diretor, a sessão de hoje, o diretor Daniel Salas, que é o diretor de saúde integral da OPAS, e a diretora Margarita Ghiselli, assessora regional de imunização da OPAS. Passo agora a palavra ao diretor, Dr. Barbosa. Obrigado, Luciana. Bom dia a todos e todas. A região das Américas sempre tem sido líder mundial no controle e eliminação de doenças. Em 1994, fomos a primeira região do mundo a eliminar a poliomielite. E em 2016, alcançamos o status de livre do sarampo. Em 2017, o Haiti foi o último país nas Américas a relatar um caso de tétano neonatal. No entanto, nossos programas nacionais de imunização sofreram vários retrocessos na última década. Fomos testemunhos de declínios nas taxas de cobertura vacinal, de financiamento inadequado para a vacinação e crescente relutância em vacinar, em parte ligado à desinformação. A pandemia de Covid-19 exacerbou cada uma dessas tendências. Como resultado, as Américas estão enfrentando uma crise iminente em torno dos serviços de vacinação. Em 2021, mais de 2,7 milhões de crianças menores de 1 ano, ou seja, uma em cada 5 crianças da região, não receberam todas as doses da vacina, deixando-as suscetíveis a doenças como a poliomielite, tétano, sarampo e difteria. À medida que emergimos dos efeitos devastadores da pandemia, o risco de novos e reemergentes surtos na região está em alta em 30 anos. Os ministérios da saúde em nossos países e territórios estão trabalhando em estreita colaboração com a OPAS e outros parceiros técnicos e doadores para recuperar as taxas de cobertura vacinal que nos protegiam no passado. Um evento, em particular, ajuda os países a manter a vacinação na agenda política. A Semana de Vacinação nas Américas, número 21, se celebrará 21ª edição, será realizada de 22 a 29 de abril, juntamente com a 12ª Semana Mundial de Imunização da OMS. A Semana da Vacinação deste ano nas Américas enfatiza a importância de todas as pessoas de todas as idades receberem todas as doses de vacinas a que têm direito e que precisam. O slogan dessa campanha é um apelo à ação. Coloquem em dia, todas as vacinas contam. Esse slogan nos lembra que em todo mundo, em todos os lugares e em todas as idades, podemos nos beneficiar plenamente das vacinas para uma boa saúde e bem-estar. Nos últimos 20 anos, a Semana da Vacinação nas Américas tem sido uma estratégia extraordinária para complementar os esforços dos programas nacionais de imunização. Desde a sua criação, mais de 1 bilhão de pessoas
de todas as idades foram vacinadas sob o guarda-chuva da semana. Somente no ano passado, 43 dos países e territórios da região participaram da semana, alcançando mais de 68 milhões de pessoas com pelo menos uma dose de vacina. Este ano, esperamos alcançar mais de 92 milhões de pessoas em toda a região. Também este ano, a Organização Mundial da Saúde celebrará a campanha The Big Catch-up, que é colocar em dia a vacinação em espanhol. Este é um esforço de um ano para que os países alcancem as imunizações essenciais que a OPAS vai liderar nas Américas, na esteira dos desafios da pandemia e voltem aos trilhos para garantir que mais pessoas estejam protegidas contra doenças evitáveis. Agora vou mudar para inglês. National Immunization Program. Nosso compromisso na OMS começa desde sempre. Nós colaboramos de perto com ministérios da saúde para reforçar os programas de imunização nacional e melhorar e reforçar as operações da cadeia fria na região, construir a capacidade com os profissionais de saúde e agentes de imunização e continuar a ampliar o acesso às vacinas. Além disso, por mais de 40 anos, a OPAS, com os seus recursos regionais, ofereceu acesso a vacinas de qualidade seguras, medicamentos essenciais e os suprimentos estratégicos de saúde a preços acessíveis para países e territórios. Através desses mecanismos, os países e territórios participantes melhoram o seu poder de compra em aproximadamente 75% para as vacinas e garantem a sustentabilidade dos seus programas de saúde essenciais. Por fim, a OPAS está investindo na produção de vacinas na nossa região. Em setembro de 2021, nós selecionamos 2 centros, o Synergium Biotech na Argentina e o Instituto Biomanguinhos na Fiocruz, no Brasil, como hubs regionais para o desenvolvimento e produção de vacinas baseadas em mRNA, com o objetivo de enfrentar a Covid-19 e outros futuros desafios de doenças infecciosas. E a cada etapa, a OPAS trabalha com as autoridades para modernizar os programas de imunização dos nossos países e implementar abordagens inovadoras e enfrentar esses desafios. Nós devemos lembrar que os nossos programas de imunização são a nossa primeira linha de defesa contra surtos e epidemias. O caminho para a recuperação é longo, mas cada um de nós pode fazer a nossa parte para nos proteger e proteger aqueles que amamos. E nós podemos começar recebendo a nossa vacinação na Semana de Vacinação das Américas. Cada vacina conta. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos começar com as perguntas que recebemos por e-mail. A primeira é de Blanca Valadez, que quer fazer a sua pergunta ao vivo. Blanca, você está me escutando? Sim, bom dia. Pode falar? Bom dia. Eu gostaria de perguntar quais são as doenças preveníveis através de vacinas poderiam ter um ressurgimento, podem ressurgir no México devido à queda nos níveis de vacina. E quanto que seria esse retrocesso? E gostaria também de saber se a poliomielite ainda é de alta preocupação. Obrigada, Blanca. Para o diretor. Obrigado, Blanca, pela pergunta. Uma pergunta muito importante, não somente para o México, mas para todos os países da América Latina e do Caribe, todos os países das Américas. Porque, como você perguntou, há um risco nesse momento de que doenças que já estão eliminadas na região, como a poliomielite, ou que foram eliminadas em todos os países da região, como o sarampo, possam voltar. Essa é uma situação que é muito fácil de entender, porque essas doenças ainda não foram totalmente erradicadas no mundo. Há muitos casos de sarampo todos os anos na Europa, Ásia, África, e
que a todo momento o intercâmbio de pessoas, viagens, transportes, não é difícil que uma pessoa que viaja a outro país onde há uma transmissão de sarampo, por exemplo, que eles possam trazer o vírus novamente para a região. Isso acontece quase todas as semanas. Nós temos importação, como nós chamamos de casos de sarampo, que felizmente não produzem surtos em todos os países, porque as crianças, meninos e meninas estão vacinados e temos vigilância muito ativa para identificar imediatamente e tomar todas as medidas para realmente controlar a situação. O mesmo pode acontecer com a poliomielite. A poliomielite ainda não foi erradicada no mundo, ou seja, pode também passar casos de poliomielite nessas viagens, podem ser transmitidas, também podemos transmitir poliomielite na mudança, né, do vírus que é usada na vacina oral também. Então, a única forma de evitar que isso aconteça novamente, que ter surtos que possam levar a óbitos de crianças, que podem também levar a deficiências dessas crianças, seria garantir que nós possamos ter altas coberturas vacinais em todos os países, em cada um dos países, em cada província, estado, cidade e bairro. É muito importante entender não ter somente uma alta média de cobertura vacinal no país, mas também garantir que todas as comunidades, efetivamente, as pessoas tenham acesso às vacinas. Isso é talvez um dos maiores desafios que nós temos na região nesse momento. Obrigado, diretor. Passamos a uma pergunta dos colegas do Caribe agora. Uma pergunta aqui sobre Saint Kitts and Nevis. Qual é a taxa geral da vacinação, fora a vacina de Covid em Saint Kitts, e se houve uma queda durante a pandemia e se o senhor se preocupa com as taxas atuais? A segunda pergunta é qual é a sensação quando a gente fala da vacina de MMR na região? Quais foram os números na época e se há alguma preocupação sobre o papel que a desinformação tem feito na queda dos níveis nível de vacinação no Caribe como um todo? Obrigada por essa pergunta. Os dados mais recentes que nós temos de Saint Kitts and Nevis e todos os países da América são de 2021, tá? Então, com base nesses dados, as vacinas que nós estamos monitorando para os programas de imunização de rotina são relativamente altos para Saint Kitts e outras regiões do Caribe, também vale para as doses de vacina contra sarampo, rubéola e cachumba, a MMR. Se a gente olhar para o Caribe como um todo, nós percebemos que mais de 11 mil crianças abaixo de 1 ano que moram no Caribe, quase 1 a cada 10 não receberam todas as doses vacinais. Então, nós temos níveis altos, mas houve um impacto da pandemia, sim, na taxa de cobertura no Caribe, e a gente agora tem várias crianças vulneráveis. Isso se dá, em parte, devido aos serviços nem sempre estarem disponíveis, mas também, em boa parte, à hesitância e desinformação em relação à vacinação. E com isso, a gente tem a suscetibilidade de novos surtos. E como o diretor mencionou, com uma economia de turismo tão forte como o Caribe tem, o risco de importar doenças é muito perigoso, né? Muito grande. Então, é por isso que é importante a gente manter o nível vacinal alto nessa região para tentar impedir novos surtos. E a OPAS está colaborando com ministérios, parceiros no Caribe, para melhorar não apenas as taxas de cobertura, mas também disseminar mais informações sobre vacina, sobre vacinação para o público leigo geral. Obrigada, doutora Gisele. Bom, agora o Daniel Colin pergunta, devido à baixa no nível de vacinação durante a pandemia, qual é o risco para a Guatemala e quais são as doenças que tememos que possam voltar ao nosso país e que nós acreditamos que estavam eliminadas ou controladas? Passo a pergunta ao Dr. Daniel Salas, por favor. Muito obrigado pela pergunta. Bom, a Guatemala tem trabalhado também para elevar os níveis de cobertura vacinal e, como em todos os países da região, tem sido um país também que viu uma redução nos antígenos das vacinas que são aplicadas no país.
E consideramos que, como outros países, por exemplo, a poliomielite, sarampo, difteria, não estão longe de voltar. Então, por isso que é sempre importante fortalecer o programa vacinal, especialmente fazer análises estratificadas, identificando e priorizando onde estão as áreas no país onde temos que recuperar de forma mais significativa a cobertura vacinal. Guatemala está trabalhando e recebeu o apoio da OPAS em diferentes áreas, por exemplo, na implementação de fichas de segmento, da cobertura vacinal, também a implementação de brigadas móveis de cobertura vacinal, com participação comunitária, e também tem trabalhado juntamente com líderes religiosos para fortalecer a posição e a importância que os programas de vacinação e as crianças e adultos não percam as suas doses para manter os seus esquemas completos. Obrigado, Dr. Sala. Passamos a uma pergunta da Violeta Vilar, da Web da Saúde, do Panamá. A Violeta pergunta: gostaríamos de saber a posição da OPAS em relação à decisão da FDA dos Estados Unidos de recomendar apenas a vacina bivalente. Da mesma forma, dada a recomendação da OMS de considerar as crianças como uma baixa prioridade de vacinação para a COVID. Dr. Barbosa, por favor. Obrigado, Violeta, pelas perguntas. Primeiramente, sobre esse tema da recomendação das vacinas. As autoridades regulatórias, como a FDA, autorizam o uso da vacina e fazem estudos baseados em dados de segurança, de eficácia, etc. Nos Estados Unidos, particularmente, quem faz a recomendação São os Centros para a Prevenção e Controle da para Enfermidade. prevenção e controle de doenças é a CDC, na sua sigla em inglês. Os Estados Unidos usa para a vacinação primária, continua usando as vacinas monovalentes. Isso que está sendo recomendado nos Estados Unidos para o reforço às vacinas bivalentes. Cada país deve fazer as suas recomendações com uma base que também considere os benefícios das recomendações, porque quando são utilizadas determinadas vacinas, você sempre tem que analisar qual é a disponibilidade ou acesso que o país tem para essas vacinas. Todas as evidências que nós temos dizem que as vacinas monovalentes têm uma alta capacidade de proteção contra as formas graves de COVID, contra internações e contra óbitos. Então, a recomendação que a OMS faz e a OPAS é que nós continuemos com o uso das vacinas monovalentes que estão disponíveis. Países que têm as bivalentes podem utilizar também nos seus reforços. Mas o grande desafio na região da América Latina não é fazer mudança de recomendação de uma vacina para outra. O grande desafio, Violeta, são as milhões de pessoas, adultos, idosos, com muitas comorbidades, pessoas que têm o sistema imunológico comprometido que ainda não tomaram uma única dose da vacina contra a COVID ou tomaram somente a vacinação primária, mas não tomaram ainda a vacina de reforço. Nós temos dezenas de milhões de pessoas nessa situação na região e aí está o grande desafio. A recomendação da OMS, que também é importante, se relaciona aos riscos de cada grupo e subgrupo de levar a uma forma grave da COVID-19. E as crianças saudáveis são reconhecidamente um grupo de baixo risco, quando comparamos com crianças e adolescentes que têm comorbidades, ou quando comparamos com os adultos idosos que têm comorbidades, ou os adultos com mais de 75 anos. Então, a recomendação da OMS, para deixar muito claro, as crianças entre 6 e 17 anos sem comorbidade precisam tomar as vacinas que nós chamamos do esquema primário de vacinação para a COVID-19, mas não há uma evidência forte nesse momento que diga que precisam de reforço. As crianças nessa faixa etária, entre 6 meses e 17 anos, que têm alguma comorbidade, problema de sistema imunológico, além da vacinação primária, devem também tomar a vacina de reforço. Essa é a recomendação que cada país precisa revisar e adaptar à sua realidade nacional. Obrigado. Obrigado, diretor, pela resposta. Passamos a uma pergunta da Gabriela Solorzano, de Fuentes
confiáveis em Nicarágua. Ela pergunta como que avaliamos a situação da Covid no país. Existem mais vacinas destinadas a Nicarágua? Doutora Gisele, por favor. Muito obrigada pela pergunta. No momento, de acordo com os dados que nós recebemos, no 6 de abril desse ano, Nicarágua tem uma cobertura vacinal contra a Covid de 90,1% no país. Então, já cumpriu com a recomendação da OMS, que recomendava uma taxa de cobertura de pelo menos 70% da população geral. Também precisamos parabenizar a Nicarágua, porque em 2022, eles conseguiram que a taxa de cobertura vacinal aumentasse 45%. Nesse momento, em termos de doses de vacina contra a Covid que estão sendo entregadas ao país, através do fundo rotativo da OPAS, estão negociando 1,5 milhões de doses da vacina Pfizer que serão doadas pela Espanha a Nicarágua. Os detalhes logísticos já foram concretizados e as vacinas serão entregues nos próximos meses. Obrigado, doutora Gisele. Passamos uma pergunta da Ana Lúcia, da Prensa Livre Guatemala. Duas perguntas. A primeira, doutor Salas, como nosso gerente de incidentes para poliomielite, sobre as vacinas contra a poliomielite no país. Con niveles más bajos de cobertura vacunal É contra dos países que está lutando contra a poliomielite. Quão vulnerável está o país caso... Perdão, quão vulnerável está o país se apresentar um caso na população infantil, como já aconteceu no Peru, devido à quantidade elevada de população rural com altos níveis de pobreza. Qual o apoio que o país recebe da OPAS para aumentar a cobertura vacinal? Dr. Salas, por favor. Sim, muito obrigado pela pergunta. De fato, Guatemala, de acordo com a avaliação que foi realizada pelo comitê assessor nesse ponto, para a OPAS é um dos países de alto risco de apresentar um caso de poliomielite na região, uma reintrodução, um surto de poliomielite. Por isso é importante que nós continuemos enfatizando as campanhas vacinais para recuperar e realmente colocar em dia as crianças que ainda não estão em dia e especialmente tentando alcançar as que não receberam vacinas. As campanhas de vacinação precisam de ter essa possibilidade de detectar e alcançar as crianças que não receberam vacina ainda. É claro, como indicamos antes, é muito importante que o esquema básico de vacinação alcance as crianças que precisam dessa vacina. Então, nesse ponto, o país e a OPAS têm trabalhado também no plano de mitigação na Guatemala para o caso da emergência da poliomielite e também no caso do sarampo no âmbito local. E então, os profissionais da saúde e líderes comunitários têm participado também desse esforço, porque é algo que fica muito claro, se queremos tirar não somente a Guatemala, mas a região dessa situação onde caímos em relação à imunização, precisamos fazer um esforço para articular todos os atores sociais que possam ajudar a recuperar as coberturas vacinais. E no nível comunitário, os prefeitos, os líderes religiosos têm muito a contribuir. Também outras entidades, organizações não governamentais precisam se unir. E eu tenho certeza que a Guatemala e a região vai conseguir superar essa situação. Obrigado, doutor Sala. Temos uma segunda pergunta da Ana Lúcia, da Prensa Livre, sobre a vacinação da Covid-19 na população infantil. Na Guatemala, Ana Lúcia pergunta: a vacinação da Covid na população infantil ficou estagnada, somente 19% da população da Guatemala está vacinada com 2 doses, de acordo com os dados oficiais. Qual é a recomendação da OPAS perante essa baixa cobertura vacinal? O país precisa continuar com os esforços para vacinar o resto das crianças contra a Covid-19? Doutora Gisele, por favor. Muito obrigada pela oportunidade para responder essa pergunta tão importante. Então, em março desse ano, muito recentemente, o SAGE da OMS, o Grupo Técnico Assessor da OMS, publicou uma nova recomendação sobre a vacinação contra a Covid. Isso inclui recomendações sobre a vacinação de crianças. Nessa última revisão, as recomendações que se baseiam na revisão de dados e estudos de todo o mundo, a OMS e o SAGE recomendaram que crianças e adolescentes, então, ou seja, pessoas entre 6 meses e 17 anos que têm comorbidades, devem continuar recebendo não somente as 2 doses, mas também uma dose de reforço
nos 12 meses após a aplicação da última dose. Então, em relação às crianças com menos de 18 anos que são saudáveis, a recomendação da OMS nesse momento é que sejam aplicadas somente 2 doses de vacina sem reforço adicional. É claro que cada país vai adaptar essa recomendação de acordo com a sua situação epidemiológica, as suas considerações socioeconômicas também, mas essas são as recomendações do SAGE. E nesse ponto, é muito importante destacar que desde o começo da pandemia, a taxa de letalidade da COVID em crianças e adolescentes sempre foi baixa. Na grande maioria dos casos de óbitos em adolescentes e crianças, sempre aconteceu em crianças com comorbidades. Então, com a aplicação das primeiras doses e a dose de reforço nessa população com comorbidades, estamos enfocando os nossos recursos para vacinar as pessoas que mais precisam de proteção. Isso não é somente para as crianças com comorbidades. Essa mesma recomendação também se estende a todas as pessoas que têm um alto risco de infecção, doença grave e óbito e morte. Por exemplo, adultos, idosos, mulheres grávidas, pessoas com comorbidades ou que têm imunodepressão e também, é claro, profissionais da saúde que são expostos e continuam sendo expostos à possibilidade de infecção. Muito obrigada, doutora Gisele. Passamos à pergunta do México, de Manuel Lino, Eje Central, no México. Ele pergunta, diz que no relatório State of the World's Children, da Unicef, o México aparece com alta confiança que as vacinas são importantes para as crianças. No entanto, aparece também, juntamente com o Brasil, entre os países onde há uma alta taxa de crianças com 0 dose. Gracias por la pregunta, Manuel. E, de novo, não é problema... Bom, mais uma vez, não é um problema somente no México. México e o Brasil, como tem uma alta população de crianças que não receberam vacinação ainda, que são as crianças que mais nos preocupam nesse momento, tem esses números mais significativos da região, mas em todos os países precisamos revisar onde estão e por que essas crianças não estão se vacinando. Eu acho que é muito importante fazer uma análise de cada país, de cada estado, de cada cidade. Muitas vezes, as barreiras são diferentes. Por exemplo, se os centros de vacinação não abrirem nos finais de semana, muitas vezes, se há somente uma pessoa que tem emprego na família, como uma mulher, na maioria, que é o caso das famílias pobres na América Latina, essa mulher precisaria ir 10 ou 12 vezes para vacinar os seus filhos durante o primeiro ano de vida. Então, se o centro de saúde não estiver aberto à noite ou nos finais de semana, isso é uma barreira para que essa pessoa possa vacinar os seus filhos. Se não estamos com campanhas ou estratégias de comunicação que possam fornecer informação que o número significativo de famílias hoje precisam sobre essas vacinas, também estamos deixando que essas pessoas continuem com as suas dúvidas em relação à vacina, sem responder essas dúvidas. Se nós não estamos realmente incluindo todos os profissionais da saúde, de todas as especialidades, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde, para que tenham condições de responder uma pergunta das famílias, se elas precisam vacinar, se essa vacina é segura, essa informação tem que estar disponível, tem que ser compartilhada pelas pessoas. Então, nós, na OPAS, baseado numa resolução importante que foi aprovada pelos Estados-membros, estamos aqui para apoiar os países nesse processo de fortalecimento e modernização dos programas de imunização. E, além disso, como eu mencionei, vamos liderar nas Américas essa iniciativa, que é uma iniciativa monumental, tentando realmente recuperar, né, o tempo perdido, que será durante um ano, e vamos trabalhar no México, no Brasil, com todos os países para identificar as comunidades, os bairros, as famílias onde há crianças sem vacinar, identificar as barreiras, as estratégias para que possamos, ao final do ano, não ter nenhuma criança com 0 dose de vacina na nossa região. Obrigado. Obrigado, diretor. Passamos a outra pergunta do Caribe, dos colegas de St. Martin, Stephen Cirillan.
O Steven pergunta que nós estamos vendo cada vez mais pessoas na região do Caribe se recusando a fazer a vacinação ou até não querendo que seus filhos tomem a vacina. Já identificaram o porquê e o que a OPAS está fazendo para remediar essa questão? Doutora Gisele? Obrigada pela pergunta. A OPAS e várias outras agências, inclusive a Unicef, têm feito várias pesquisas e usado ferramentas de coleta de informação para entender as preocupações sobre a vacinação de Covid-19, não só para crianças, mas também entre adultos e profissionais de saúde. Alguns dos resultados que eu posso falar é que há dúvidas e questionamentos sobre a segurança da vacina. As pessoas falam que acham que ela foi desenvolvida muito rápido e que não dá para garantir a segurança da vacina. Outras pessoas reforçam a dúvida quanto à efetividade, porque as pessoas ainda podem se infeccionar, embora muitas vezes seja assintomático ou até com baixos sintomas. Então, o que a OPAS tem feito é trabalhado com os Estados-membros, os países e territórios do Caribe para reforçar os programas de imunização desses países, para fechar as lacunas de imunização, mas também buscar pesquisas comportamentais para desenvolver ferramentas de comunicação não só para o público leigo, mas também para profissionais de saúde, para os tomadores de decisão. E, por fim, na área do Caribe, nós também estamos trabalhando com a PEDCOM e com outras associações profissionais para garantir que o treinamento sobre vacinas e vacinação façam parte do currículo de escolas de medicina e enfermagem, para que todos os profissionais de saúde, não só aqueles envolvidos na sala de vacinação, entendam e sejam defensores da vacina com seus pacientes. Obrigada, doutora Gisele. Tomamos agora uma pergunta de Matias Levy, de Medscape, em espanhol. Agora uma pergunta do Matias Lewy, em espanhol, na Argentina. Ele pergunta se podemos fazer um balanço do impacto da Covid-19 em relação à aceitação e confiança das pessoas nas vacinas ou calendário oficial de imunizações. Dr. Barbosa, por favor. Muito obrigado pela pergunta, Matias. Matias, nós sabemos sim qual foi o impacto da pandemia para impedir que as crianças se vacinassem. Como eu mencionei, 2,7 milhões de crianças não se vacinaram, por várias razões. Porque em vários países, os profissionais da saúde tiveram que ser direcionados para os serviços emergenciais, para os hospitais, as UTIs, porque as pessoas não se sentiam seguras de se vacinarem quando estávamos naquela onda de transmissão muito forte. Então, por várias razões, o impacto negativo da pandemia é muito importante, muito significativo em relação à vacinação. Eu acho que a sua pergunta é muito importante. Todas as informações falsas, os rumores sobre a vacinação em relação à Covid-19, que infelizmente foram uma característica não somente nas Américas, mas em todo o mundo. Então, qual é o impacto disso na vacinação de rotina para sarampo, poliomielite e outras doenças? Então, não temos dados ainda em relação a essa informação, mas temos uma preocupação muito forte, porque esses rumores continuam, essas falsas informações continuam. E por isso é muito importante, primeiramente, que os ministérios de saúde possam desenvolver pacotes de informação sobre as vacinas, sobre a segurança, como que é realizado esse processo de certificação de segurança e eficácia de uma vacina antes de ser autorizado para ser usado em pessoas. Como fazemos o monitoramento depois dessa autorização? Então, até mesmo vacinas conhecidas continuam sendo monitoradas por todas as autoridades sanitárias. E outro ponto que é muito importante revisar muito bem para envolver os profissionais da saúde. Os dados que nós temos de alguns países informam que os profissionais da saúde são a fonte mais confiável que as pessoas têm para tomar essa decisão de vacinar as suas crianças, por exemplo. Então, ter estratégias específicas para os profissionais da saúde é muito importante. Ter estratégia também para envolver os líderes comunitários da sociedade civil, líderes religiosos e outros também é muito importante. Eu acho
es hacer de nuevo que no solo los Não somente os profissionais, envolver não somente os profissionais de saúde que trabalham diretamente com as vacinas, mas queremos que toda a sociedade possa considerar e participar e possa estar participando de uma forma muito ativa para que nós possamos continuar protegendo as crianças das Américas. Muito obrigado. Obrigado, diretor. Temos uma pergunta de acompanhamento do Tomer Urbix, do jornal Observador do Uruguai. Ele pergunta sobre a vacinação, o perfil das crianças que têm atrasos nas suas vacinações. Ele pergunta também quais são os perfis que estão mais atrasados das crianças em relação aos programas vacinais. Doutora Gisele, a senhora tem alguma resposta? Sim, obrigada. Até o momento temos informações, ou não temos informações detalhadas em relação aos perfis das crianças que são subvacinados ou não vacinados. Nós sabemos que, em termos gerais, temos crianças de áreas rurais, de populações que menos favorecidas, mas não temos informações detalhadas em relação a realmente informação mais específica. Essa informação é que nós precisamos. Então, a OPAS está realizando vários projetos em vários países das Américas e está aprendendo de outras regiões e países que já implementaram nas suas regiões essas estimativas, primeiramente para entender onde moram essas crianças, que são elegíveis, que precisam ser vacinadas, e segundo ponto, onde recebem essas crianças que não receberam todas as vacinas que precisam receber. Então, estamos usando análises de modelos matemáticos, análises de imagens satelitais, experiências de outros países também, da nossa região, para poder identificar, de acordo com o bairro onde vivem essas crianças não vacinadas, como podemos reconcentrar os nossos recursos para alcançá-los. Muito obrigado, doutora Gisele. Doutor Barbosa, o senhor gostaria de complementar com alguma informação? Sim, obrigado. Só para complementar a informação que foi fornecida, também destacar o que a doutora mencionou, que é muito importante que em cada país nós possamos identificar quais são os grupos e quais são as razões. Vou lhes dar um exemplo. No Brasil, muito recentemente, nós fizemos uma enquete na população, uma pesquisa, para identificar os grupos com a cobertura vacinal. 5 grupos distribuídos por diferentes níveis socioeconômicos. E os principais problemas estavam entre os mais pobres, das periferias, das grandes cidades, dos bairros onde temos muita violência e com essas barreiras econômicas e sociais de acesso aos serviços sanitários, mas também há uma redução significativa entre os mais ricos. Isso provavelmente está vinculado com essas falsas informações que foram muito disseminadas durante a pandemia, ou até mesmo informações sem nenhuma base de evidência, e alguns profissionais ruins da saúde que fornecem essas informações às famílias. Algumas pessoas dizem, você não precisa vacinar os seus filhos porque a alimentação já é muito boa, ou mora no bairro com água de qualidade, ou saneamento, mas isso não é verdade. Essas crianças também precisam se vacinar. E se o sarampo, né? Se uma criança pega sarampo, mesmo com boa alimentação, talvez o caso não seja tão grave, mas essa criança pode então transmitir o sarampo para uma criança mais pobre. Isso sim será um caso muito mais grave que pode levar ao óbito dessa criança. Então, acho que além da proteção, compromisso da coletividade, da comunidade, da sociedade, vaciná-los dessa proteção da sociedade. Então, vacinar crianças é proteger a cada uma delas, mas também proteger a todos que estão na mesma comunidade. Obrigada, diretora. Uma mensagem muito importante. Passamos a uma última pergunta de colegas do Caribe, das Bahamas. Temos alguém do Eyewitness News. Ele pergunta, as taxas de vacinação de rotina estão caindo nas Bahamas. E como que o governo deve lidar com esse problema? A segunda é se as taxas de vacinação para a Covid-19 nas Bahamas é satisfatória e se, em geral, são satisfatórias. Obrigada.
Como em outros países na América Latina, a gente viu uma queda nos Bahamas também durante a pandemia da Covid-19 e a OPAS continua a trabalhar com os ministérios de saúde e parceiros para reforçar não apenas os sistemas de rotina, mas também os eventos como a semana de vacinação para fechar essas lacunas de cobertura vacinal. Quanto à Covid-19, as taxas de vacinação contra a Covid-19, até o dia 6 de abril desse ano, algumas semanas atrás, a taxa de cobertura era de 48,1%, que não atinge o nível que a OMS havia proposto de 70%, como limiar mínimo para que a população esteja protegida da transmissão da Covid-19. Então, os Bahamas têm algum trabalho para resolver, como vários países do Caribe, porém com foco nas populações com maior prioridade para a vacinação. Então, pessoas mais idosas, gestantes, pessoas imunocomprometidas. E, em geral, as taxas de vacinação, as taxas de vacinação geral, as Bahamas estão próximas do limiar de 95% para a maior parte das vacinas, porém, a gente também vê que houve uma queda de 14%, ou seja, as crianças que estão indo receber a vacina aos 2 meses, 14% delas não voltam para a vacinação aos 6 meses, né? Essa taxa que vai caindo. E isso é uma preocupação e a OPAS tem trabalhado com parceiros para que os pais e as crianças voltem às clínicas para receberem o esquema vacinal completo contra todas as doenças. Obrigada. Temos uma pergunta interessante. Depois dos casos de dengue, temos uma pergunta do Marco Baroni, do Brasil. E a pergunta é em inglês. Se a nova vacina contra a dengue deve ser priorizada no Brasil e na América Latina, diretor? Obrigado por essa pergunta. Essa é uma doença muito importante, tanto no Brasil como em outros países da região na América Latina, e nesse momento nós temos surtos importantes de dengue nesses países da região. Mas deixa eu explicar como é o processo para termos uma vacina introduzida no Programa Nacional de Imunização. Primeiro, a vacina precisa ser aprovada pelas autoridades regulatórias. Então, essa nova vacina, ela é produzida pela Takeda, uma empresa japonesa. Ela foi recentemente desenvolvida e apresentou dados muito interessantes durante os estudos clínicos que preveniram cerca de 61% dos casos de dengue e mais de 85% dos casos graves. Então, os dados são realmente muito promissores. Cada país tem a sua autoridade regulatória específica. No Brasil, a gente tem a Anvisa, e a Anvisa, muito recentemente, acessou os dados fornecidos pela Takeda, produtora da vacina, e autorizou o uso da vacina. Além disso, na região europeia, as autoridades regulatórias para a Europa aprovou, e também a Indonésia. Nós sabemos que essas são as 3 que já aprovaram. Nos Estados Unidos, o FDA ainda está revisando os dados. Após essa autorização, a vacina precisa ser recomendada. Então, nós precisamos os países, que a OMS, a OPAS, revisem os dados para que determinemos como vamos recomendar, quais são os grupos que deveriam receber essas vacinas, qual seria a estratégia. Então, nós estamos discutindo precisamente essa estratégia. Provavelmente, o grupo de especialistas de imunização da OMS que faz a recomendação sobre vacinas, com a OMS, a OPAS, provavelmente vamos discutir isso ainda esse ano, no segundo semestre. Mas, ao mesmo tempo, já foram iniciadas as negociações com o produtor dessa vacina, porque quando a vacina é aprovada, o fabricante recebe uma pré-qualificação da OMS para que possamos ter acesso à produção em preço acessível. Então, é muito importante, porque temos países com populações muito relevantes, como o Brasil, o México, a Colômbia, a Argentina, outros, e se esses países juntos compram
a vacina através do fundo rotativo da OPAS, nós podemos ter uma alavancagem muito boa nessa negociação e a vacina provavelmente terá um preço mais acessível para todos na região. Obrigada. Obrigada. Estamos chegando ao final da nossa sessão e nós conseguimos cobrir a maior parte das perguntas. Algumas são muito específicas, mas vamos compartilhar uma nota informativa com mais informações específicas para os países. Mas antes de encerrarmos, eu tenho uma pergunta ao diretor. Dr. Barbosa, o senhor mencionou a plataforma regional de vacinação, que nós estamos investindo aqui na OPAS. Talvez poderia nos dar uma atualização sobre isso? Sim, eu acho que essa é uma iniciativa muito importante. Os nossos Estados-membros aprovaram 2 anos atrás uma resolução muito importante e pediram à OPAS que liderasse esforços para reduzir a vulnerabilidade da América Latina e do Caribe em relação às vacinas. E, infelizmente, a América Latina e o Caribe exportam 6 vezes mais do que importam produtos para a saúde. E isso foi visível durante a pandemia. Esses países tiveram muita dificuldade de ter acesso a material de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, ventiladores e as vacinas. Então, essa plataforma começou com a seleção, como mencionei, de 2 projetos, um da Argentina, do Synergium, um consórcio, e um no Brasil, de 1.000 banguinhos, no Instituto Fiocruz, e com a transferência de tecnologia do Brasil, é um desenvolvimento próprio de uma vacina que tem a mesma tecnologia de RNA mensageiro, a mesma tecnologia usada nas vacinas da Moderna e da Pfizer, por exemplo. Essas plataformas, elas têm capacidade de produzir vacinas baseadas em mRNA, e essa é uma vacina que poderá ser utilizada no futuro para outro coronavírus, e os coronavírus são fortes candidatos a produzirem emergências de saúde pública internacional, como a crise de SARS em 2003, era um coronavírus. A de MERS também foi um coronavírus de 2011, 2012, outro coronavírus, né? Nós temos um terceiro coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, os coronavírus sempre são prioridades, né? Focos de emergências de saúde pública internacional. Então, essa plataforma tecnológica vai garantir que tenhamos nessa região capacidade de produzir vacinas para coronavírus ou até para outros vírus, como um vírus de influenza pandêmico ou mesmo outras doenças relevantes da região, como dengue, zika, chikungunya. Então, essa tecnologia precisa ser entendida, dominada, isso é muito importante. E usando a possibilidade de termos estudos de regulação, propriedade intelectual, capacitação técnica, visita dos 2 projetos para o hub de produção que temos para essa vacina, ou seja, com muitas iniciativas para embasar, né, a formação dessa tecnologia na nossa região. Há outras iniciativas também em andamento que começam com a plataforma regional, como o apoio à certificação de qualidade de produtos produzidos na América Central e na América do Sul, de EPIs e outros produtos, ou seja, uma iniciativa que, na minha opinião, é de médio e longo prazo, porém que vai reduzir uma vulnerabilidade muito importante da região. Estamos falando da produção de vacinas de RNA mensageiro na Argentina e no Brasil. Porém, as vacinas produzidas nesses países não são para beneficiar apenas a Argentina e o Brasil, e sim para beneficiar todos os países da América Latina e do Caribe por meio do nosso fundo rotatório para as vacinas. E, além de reforçar o desenvolvimento tecnológico e científico, a capacitação de produzir, né, isso também é uma iniciativa importante para fortalecer o pan-americanismo e a solidariedade na nossa região. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação. Agora sim, chegamos ao final da nossa sessão hoje.
Como comentei, nós vamos compartilhar um comunicado, uma nota informativa com mais detalhes com a situação de vacina dos países da região e também links que podem consultar mais informações. Permanecemos à disposição para qualquer pergunta de acompanhamento ou qualquer solicitação. Por favor, enviem a mim ou aos meus colegas da equipe de mídia, eu, Sebastiana Ashley, o e-mail mediateam@parro, WHORG, desculpe, e também temos no nosso site material sobre a semana de vacinação, de cada vacina conta. Nas próximas semanas também traremos detalhes sobre a próxima sessão, a próxima coletiva de imprensa da OPAS. Por favor, permaneçam atentos aos nossos anúncios. Muito obrigado, senhor diretor, Margarita, Gisele, Dr. Salas, pela participação dos senhores e, evidentemente, a todos que participaram. Boa semana a todos.